Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Rafael e quero partilhar com você uma mensagem cujo título é Um Clamor à Batalha da Fé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, leia comigo, no livro de Judas, na carta ou epístola de Judas, em seu único capítulo, o versículo 3 e 4, que nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Fé esta que foi uma vez dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Boa esta palavra, não é verdade? O primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui com o nosso irmão Judas, e que vale lembrar que não é o Judas traidor, é que nós não precisamos de cargos ou funções para nós sermos instrumentalizados pelo Espírito Santo. A Bíblia não menciona que esse Judas era pastor ou era líder religioso, mas o fato dele não ter um cargo não foi um empecilho para que ele se interessasse pelas coisas de Deus. Não foi um empecilho para que ele pudesse se importar com a igreja de Deus. O principal requisito para nós sermos instrumentalizados pelo Espírito Santo é nós sermos servo de Jesus Cristo. E isso nós encontramos no primeiro versículo desta carta, onde diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Então, se você quer ser instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, se nós quisermos ser instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser escravos ou servos de Jesus Cristo. E para nós entendermos melhor por que Judas está escrevendo esta carta, nós precisamos entender o contexto em que ela se passa. Momento esse em que a igreja estava sendo invadida por falsos ensinamentos, por falsos ensinadores, por falsos mestres e profetas. E Judas, observando o estrago que esses homens mal intencionados estavam fazendo, levanta-se e escreve esta carta para levar os irmãos a batalhar pela fé. E Judas diz aqui que a intenção principal dele, a primeira intenção dele, era escrever aos irmãos, à igreja do Senhor, sobre a salvação comum. O que é a salvação comum? A salvação comum é a salvação para todos. A salvação que nós ganhamos através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Talvez Judas quisesse partilhar com os irmãos, com a igreja de Deus, algum assunto, que Jesus era bom, que Jesus morreu para nos salvar, mas diante da urgência que ele estava presenciando ali, ele deixou aquilo que era importante para escrever sobre o que era urgente. Diante do estrago que esses homens, esses falsos profetas, estavam causando na igreja, ele escreve. É como se Judas se colocasse sobre um lugar bem alto e conclamasse os irmãos a batalhar pela fé. Hebreus capítulo 11, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Não é bem desta fé que Judas está dizendo, porque ele diz que a fé foi dada uma vez aos santos. Os santos somos nós que aceitamos a Cristo e nos distanciamos através da santificação das coisas do mundo. E aqui diz que esta fé foi nos dada uma vez, ou seja, dada aos santos de uma vez por todas. Esta fé que Judas menciona é a salvação, é aquilo que de mais é importante para nós. Não há nada mais importante para nós do que a nossa salvação. E Judas, olhando que alguns irmãos estavam duvidosos da fé, ele levanta esse clamor como um general de guerra e convida as pessoas a batalhar por esta fé, a não desanimar desta fé, a não abrir mão desta fé que é tão importante, que é a salvação que nos foi dada através daquilo que Cristo fez por nós. E com base nisso, eu quero convidar você também, assim como Judas exorta, incentiva, motiva os irmãos a não abrir mão
da sua fé, daquilo que é mais importante para nós, eu também quero incentivá-lo, eu também quero motivá-lo a não abrir mão da sua fé. A fé, o casamento, as nossas experiências com Cristo, aquilo que é mais importante para nós. Não há nada neste mundo que possa substituir Cristo em nossas vidas. Não façamos como Esaú, por exemplo, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. O que é um prato de lentilha? Não é nada comparado à primogenitura, aquilo que ele tinha em relação ao reino. E é com muito pesar no coração, é com muita tristeza que eu tenho visto muitos jovens aberto mão, deixado para trás relacionamentos, casamentos, ministérios, tantas coisas importantes por coisas insignificantes, por coisas que são passageiras desse mundo. Então Judas, o nosso irmão Judas aqui, está nos ensinando a não abrirmos mão daquilo que é importante para nós, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Não façamos como Esaú então, não abramos mão da nossa fé, daquilo que é importante para nós. Eu sei que muitas vezes o mundo, no caso, o momento em que nós estamos vivendo, o século em que nós estamos vivendo, tudo isso pode nos motivar a abrir mão da nossa fé. Mas nada substitui Cristo em nossas vidas. O meu desejo é que Deus abençoe você, o meu desejo é que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. Se você gostou desta palavra, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com alguém. Que Deus abençoe.